Amados, quero convidar aqui o pastor Denardi. Uma das coisas que eu tenho aprendido em minha vida, na minha caminhada, nós temos que escolher com quem caminhar. E se você quer se tornar um pregador realmente de fogo, você tem que escolher com quem vai caminhar, porque senão essas pessoas matam aquilo que Deus faz nascer em você. Eu tenho caminhado com o pastor Denardi há muitos anos. Vamos a Toronto e a outros lugares. Hoje ele está debaixo da nossa tutela ministerial. Eu tenho visto na vida do Denardi uma dimensão que Deus deu para ele. Foram anos de busca, irmãos, e Deus tem usado ele no Brasil inteiro, na área de milagres, na área de curas, coisas extraordinárias, sobrenaturais, que Deus tem feito ele de norte a sul, e também em outras nações, na Europa, na América, em muitos lugares. E ele hoje está aqui no Paraná. Ele era pastor no estado de São Paulo, em Santa Gertrude, deixou tudo para receber essa chamada, um grande patrimônio, uma grande igreja, irmãos. É maior prédio da cidade. Teve uma época que era a igreja, o templo que ele construiu, e deixou tudo para fazer esse ministério que Deus o tem chamado. Ele é um avivalista que realmente Deus tem usado. Esteve fazendo seminário na terceira, na quarta, em tantas igrejas nossas aqui em Curitiba. Muitos de vocês ainda não o conhecem, mas esta manhã você vai ser impactado por uma unção de milagres muito grande na tua vida. Vamos receber o homem de Deus aplaudindo ao Senhor Jesus com muita alegria. Vamos colocar em pé, por favor. Levante suas mãos ao Pai. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Shiriandereni que tu yesi que tu andereni cori anderemi que si e cande fonde casi ti ande e que asu andeni e que. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Honra o teu Filho, Espírito Santo. Honra esse estado, Espírito Santo. Estenda suas mãos onde está a sua cidade, por favor, meu pastor. Aonde está a sua cidade? Diga: Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão. Tenha compaixão. Diga: Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão. 3. Diga: Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão da minha cidade, da minha família. Tenha compaixão deste estado. Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão deste país. Mude a nossa história. Por favor, dobre os seus joelhos olhando para o altar. Eu não tenho retorno da minha música. Dobre os seus joelhos, por favor. Esse é o precioso nome. Diga: Jesus, Filho de Davi, tenha compaixão. Mude a minha história. Cele o meu destino. Mude a história da minha cidade. Mude a história do meu ministério. E esta canção é o clamor do meu coração. Se coloque em pé, levante suas mãos. O cântico está na tela. Cantem. Mais de ti, menos de mim. Levante seu rosto, levante suas mãos. O cântico está na tela. Mais de ti, menos de mim. É necessário, é necessário, é necessário.
para que os coxos andem, para que os surdos ouçam. É necessário, é necessário, é necessário, é necessário. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Cante. E eu diminua, até o fim. para que a igreja cresça em santidade e marcha. Para que os coxos andem, para que os surdos ouçam e o morto venha a ressuscitar. Para que a igreja cresça, em santidade avance, vista suas vestes para como noivo se encontrar. é necessário, é necessário, é necessário. Para que os cegos vejam, para que os coxos andem, para que os coxos andem, para que os surdos ouçam, para que os surdos ouçam e os mortos morto venha a ressuscitar. Para que a igreja cresça em santidade avance, vista suas vestes como noivo que lindo. Levante seu rosto, levante suas mãos, cante o coro. É o clamor do nosso coração, é necessário. que ele cresça, sim, e eu diminua dentro de É necessário, é necessário, é necessário. que ele cresça e eu diminua até o fim. Ele está te vendo, diga: Pai, esta canção é o clamor do meu coração, do meu coração. É necessário que o Senhor cresça e eu diminua. É necessário. Eu quero te amar, eu quero ter experiência, eu quero, Pai, estar enfermo de amor por Ti, Espírito Santo. Eu quero estar enfermo de amor por Ti, Espírito Santo. Ele está te vendo. Dê um beijo para o teu Pai. Vamos aplaudir o seu nome. Bem baixinho o fundo, por favor. Vocês podem se sentar. Eu sinto a presença do Espírito de Deus. Hoje eu orei 4 horas por vocês. Ontem eu fiquei 3 horas na presença da minha pastora. Deus vai honrar a tua casa. Eu orei 4 horas por vocês. E o Espírito de Deus borbulhando em meu coração, borbulhando em meu coração. Uma palavra maravilhosa, uma palavra profética. O Evangelho de Jesus Cristo, a pregação do Evangelho é loucura. Você está preparado para aquilo que Deus tem para fazer nesses últimos dias? Você crê no sobrenatural? Você já viu um cego enxergando? O mudo falando?
Se você está no culto e ver uma pessoa que não tem pernas, e ao término do culto ela está com 2 pernas perfeitas, sua vida não pode ser a mesma. Quando você abraça uma criança cega de nascença e ela começa a enxergar pela primeira vez, sua vida não pode ser a mesma. O Evangelho de Jesus Cristo não é oba-oba, é a manifestação da presença, da glória, do poder. Por isso, meu pastor, o quanto nós somos especiais, o quanto esse estado é especial, o quanto o ministério do teu marido, minha pastora, é especial. Tenho orado muito por vocês, tenho orado por esse estado, tenho gastado tempo na presença de Deus. Eu creio em cada um de vocês, pastores, eu creio nesse estado. Eu creio que nós estamos diante da maior manifestação do Espírito Santo na face da terra. E a minha pergunta é: qual é o desejo do teu coração? Qual é o desejo do teu coração? Nós estamos vindo de São Paulo. Eu teria uma grande conferência essa noite, mas é uma honra para mim ser sido convidado pelo presidente desse estado, minha pastora. É um profeta que tem que ser amado, respeitado e honrado. Vocês têm um grande líder. Nós temos um grande líder nesse estado. E quando o líder é apaixonado pela presença, o meu coração se alegra. Assim diz o Senhor ao bosque do sul: eis que coloco um fogo em ti que não se apagará, todos verão. Pisa no chão, por favor. Esse solo que você está pisando é solo profético. A convenção que está sendo feita aqui não é simplesmente à toa. Essa cidade é profética, tríplice fronteira. Há 4 anos atrás eu estive pregando exatamente nesse local. Teve tantos milagres, tantos sinais e tantas maravilhas. Quando nós estávamos diante das cataratas do Iguaçu, as cataratas do Niágara em Toronto, Canadá, o Espírito Santo usando as crianças, falando que 12 vezes seria o derramar do Espírito Santo nessa nação. E a vazão das cataratas do Iguaçu é 12 vezes mais do que as cataratas do Niágara. Deus tem propósito nesse estado. E quando o Espírito Santo falou ao nosso coração, nós deixamos tudo. Até onde você e eu estamos dispostos a chegar, meu pastor? Até onde você está disposto a permitir que o Espírito de Deus mude o nosso coração? Até onde nós estamos dispostos a permitir que o nosso coração literalmente esteja sendo queimado pelo fogo? Há 33 anos atrás, quando comecei a pregar o Evangelho, quem me perseguiram os católicos porque não tinha entendimento. Sabe quem nos persegue hoje? Líderes, pastores, evangélicos, porque nunca viram o sobrenatural. Veja lá, não é bem assim. A pregação do Evangelho é loucura. Foi dito isso. Você tem ideia o quanto Deus quer te usar, meu querido e minha querida, em sua cidade? Por isso, 5 anos de trabalho. Essa Bíblia é uma ferramenta. Nós investimos muito para que as pessoas entendam o que Deus tem para fazer nesses últimos dias. Você pode fazer uma quermesse na tua igreja, você pode trazer uma multidão, mas a quermesse não vai mudar o coração das pessoas.
Só o Espírito Santo pode fazer isso. Nós somos uma igreja pentecostal. Terça-feira eu estava fechando uma cruzada em São Paulo. Eu orei 10 horas e 45 minutos. 10 horas e 45 minutos. Eu estava tão cheio de Deus, tão cheio de Deus, tão cheio de Deus. Uma menina de 12 anos, com a perna assim, ela fez assim. Porque a presença estava ali. Nós temos um DVD, Itajaí. A unção de Deus era tão violenta naquele culto, do outro lado da rua, uma escola de surdos e mudos. Todos os surdos e mudos foram curados. Porque a presença estava ali. Diga essa palavra, presença. Nada substitui a presença. Nada substitui a presença. E eu estava no quarto do hotel, o Espírito Santo falando no meu coração. Marcos capítulo 14 diz, Jesus disse aos seus discípulos: vá a Jerusalém. Quando você chegar em Jerusalém, vocês vão encontrar um homem que tem um cântaro de água. O Espírito Santo. E Jesus deu uma ordem: siga-o. Diga isso. Não ouvi. Abaixa o fundo, por favor. Jesus disse: siga-o. E ele vai levá-los a um cenáculo onde tudo já está pronto. Tudo já está? Não ouvi. Não ouvi. Não ouvi. Não ouvi. Tudo já está pronto. Sabe qual é o maior pecado que nós podemos? Não é somente o pecado da prostituição, do adultério, da mentira, mas você negligenciar o Espírito Santo. A negligência ao Espírito Santo. A mensagem do pentecostalismo é arrependimento. E até onde nós, pastores, estamos dispostos a permitir que o Espírito Santo mude a nossa história? Eu sou ministro dessa igreja por 33 anos. E a pior coisa para o pastor, ele, quando se torna profissional de púlpito, a pior coisa para o crente, quando ele se torna, entenda, religioso, não tem vida, não tem alegria. Não tem experiência. Os meus olhos têm visto a maravilha de Deus, sinais, prodígios, maravilhas. Fazemos uma escola, como desatar o sobrenatural. Gastamos 5 anos e investimos a manifestação do Espírito Santo em tempo de avivamento. Estivemos em Araraquara, interior de São Paulo. Existe a maior faculdade odontológica da América Latina. Eu estava pregando. Igreja de Laodiceia, diz o amém. Conheço as tuas obras. Sei que não és frio, não é quente, porque és morno. Estou a ponto de vomitar da minha boca, porque tu dizes que tu és rica, mas não sabe que tu és pobre e segue nu. Aconselho que de mim compres ouro, e ouro fala de presença. E todos estavam sentados como vocês estão sentados. E a nuvem da glória de Deus entrou naquele santuário. Tão violentamente, tão gloriosamente. E as pessoas começaram a cair, a rolar no chão. E Deus restaurou 300 pessoas com dente de ouro. Você tem ideia do que eu estou falando?
Abalou a cidade, vieram 40 dentistas, examinaram caso a caso e disseram: só Deus pode fazer isso. Mas um grupo de líderes panfletaram a cidade dizendo: o diabo fez isto. Entendo o que eu quero falar. Como desatar o sobrenatural é o tempo oportuno. A manifestação do Espírito Santo, o que acontecia quando a Aimee pregava. As pessoas eram impactadas. As multidões vinham. Porque a presença estava ali. Eles não vinham porque era uma mulher. Eles eram atraídos pela presença. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Sabe, pastores, nós fomos chamados para atrair a glória de Deus. Nós fomos chamados para atrair o coração de Deus na terra. Deus vai mudar a história da sua cidade, não pela quantidade de ímpio que há na sua cidade. Deus vai mudar Deus vai mudar a história da sua cidade pela quantidade de justos que há na sua cidade. Nós podemos mudar a história de nações. É o tempo da América Latina. Por isso, abra a tua Bíblia, por favor. No livro de Salmos 63. Abra a tua Bíblia, por favor. Eu posso colocar um tema nessa mensagem. O desejo de um servo, a presença de Deus. Eu posso colocar um tema nessa mensagem. O desejo de um filho, a presença do Pai. Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, e de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, numa terra seca, cansada, onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória, como vi no Teu santuário, porque a Tua presença, diga, a Tua presença, é melhor do que a minha própria vida. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Aumente meu CD, por favor. Tem dias que eu fico 10 horas. 10 horas. 5 horas. 4 horas. Hoje eu fiquei 4 horas. Eu não subo no altar sem 3, 4, 5, 6 horas de oração. Querem ver a glória de Deus em seus altares, pastores? Nós precisamos ver a glória de Deus dentro do nosso quarto.
Nossos filhos precisam ter experiência com o sobrenatural. Nossos filhos precisam ver a glória de Deus dentro da nossa casa. Davi desejava a presença de Deus. Ó Deus, numa terra cansada, sem alegria, sem esperança, há um desejo em meu coração. Qual é o desejo do teu coração, meu pastor? Qual é o desejo do teu coração, minha pastora? Por favor, abra a tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6. Há uma pergunta aqui, e essa pergunta pode mudar o teu destino. Essa pergunta pode mudar a história dos seus filhos. Essa pergunta pode mudar a história da sua cidade. Tomou Davi a juntar todos os escolhidos em Israel. Diga escolhidos. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Balaim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que estava em Gibeá. E Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando a casa de Abinadab, que estava em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos, com pau de faia, com pandeiros, com tamborins e com símbolos. E chegaram à ira de Nacon, e estendeu-os a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzai, e Deus feriu ali por essa imprudência e irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi se entristeceu, porque o Senhor abrira a rotura contra Uzai, e chamou aquele local Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu o Senhor, temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a presença de Deus? Digam isso, por favor. Mais alto. A resposta dessa pergunta pode mudar e selar o teu destino.